Boa noite, está no ar o F5 Notícias. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aos destaques de hoje. Saneamento básico, saiba a realidade de Feira de Santana e os bairros mais afetados. Em pleno século XXI, em meio a tantos investimentos do governo, saneamento básico é um dos déficits da nossa sociedade. Final de ano, conheça os trechos mais perigosos das nossas rodovias e o risco de animais nas pistas. Trânsito modificado na Avenida de Canal. Gestantes são vítimas de violência obstétrica. 1 a cada 4 mulheres são vítimas dessa violência. No momento da política, o deputado estadual Carlos Geilson faz a avaliação da eleição de 2018 e fala sobre o seu futuro político a partir do ano de 2019. E no F5 de hoje também tem esporte com Wallace Almeida. Olá, gente. Hoje a gente fala da derrota do Bahia. O Bahia perdeu, mas se garante na Sul-Americana do ano que vem. O Vitória empata com o Grêmio e está rebaixado para a Série B. O CSA goleia e está garantido na Série A 2019. Teve presença ilustre na arquibancada. E o Palmeiras, com a vitória magra em cima do Vasco, é campeão da Série A. Feira de Santana sediou o maior festival de música alternativa do interior da Bahia. Esses são alguns dos destaques do nosso jornal F5 Notícias. E estamos apenas começando. Não saia daí e interaja conosco nas nossas redes sociais. Hashtag F5 Notícia. Queremos você participando conosco. E a gente começa a edição de hoje falando de um problema antigo na cidade de Feira de Santana, que é a falta de saneamento básico, algo que incomoda muito os moradores, principalmente nos períodos de chuva. O nosso repórter Nildo Rodrigues foi conferir de perto essa situação. Na cidade de Feira de Santana, são muitos os problemas com a falta de saneamento básico. O Parque da Lagoa Grande, um local bastante visitado para o lazer, está sendo comprometido por causa da rede de esgotamento, que deságua dentro da lagoa, além do incômodo causados aos visitantes, e os moradores também reclamam sobre o problema. A sujeira, o mau cheiro, como a chove enche demais, e os insetos. Os moradores já não sabem o que fazer. A gente não pode nem sair de casa por causa do mau cheiro, por causa do esgoto, muita lama, esgoto céu aberto. Não tem como a gente reclamar porque não tem a quem recorrer. A gente não sabe quem a gente vai falar. Aí a gente fica perdida. Já no bairro Feira 10, as reclamações são as mesmas. Esgoto a céu aberto, mau cheiro e muitos insetos. Quando chove com mais intensidade, a situação fica ainda pior. Muito rato, a água quando chove aqui alaga tudo, a coisa aqui tá preta. No bairro Rua Nova, a situação não é diferente. Os moradores também fazem reclamações. Muito mau cheiro, muita muriçoca, o lixo que os povos jogam dentro do riacho, é uma coisa horrível. Vale a pena chamar a atenção para o amontoado de lixos que podemos ver nas imagens. Muito lixo que são jogados nesses córregos, que só faz aumentar os problemas, podendo provocar entupimento das redes, causando alagamentos das ruas e invasões de casas. Feira de Santana alcança hoje, em média, de 60% de atendimento em toda a cidade, zona urbana, certo? A gente atende apenas a zona urbana. Então a cobertura chega a ser cerca de 60%. Poderia ser mais, embora o governo tenha investido aí uma monta de recursos, mas a gente, infelizmente, ainda está nesse número, né? O sistema de esgoto que não deve receber águas de chuva, é simplesmente dejetos humanos, águas residuárias de vaso sanitário, pia, lavanderia. Então, com essa ação do cliente, atrapalha a nossa vida, a nossa operação. Senhor Antônio Carlos, muito obrigado. Voltamos com F5 Notícias. É inadmissível que em pleno século XXI ainda convivamos com essa falta de saneamento básico. Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a cada R$1 investido em saneamento básico, conseguimos economizar 4 na saúde pública. Leptospirose e muitas outras doenças são transmitidas através das redes de esgoto a céu aberto. A obra da Avenida de Canal começou em 2012, até hoje não terminaram. O Feira 10, 3 pessoas já morreram nos últimos anos, que foram levadas pelas enxurradas, levadas pelas águas.
e os nossos governantes, os nossos políticos nada fazem. E já que você falou em política, Luiz Santos, é bom ressaltar que o deputado estadual Carlos Geilson, que disputou as eleições esse ano, fez uma troca de grupo após não ser reeleito. E quem vai trazer mais informações é o repórter Reginaldo Júnior. Olá, boa noite você do F5 Notícias. Agora falando de política, estamos aqui com o deputado estadual Carlos Geilson. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz desta eleição de 2018, principalmente do seu partido, o PSDB, que teve a menor votação de toda a história? Boa noite. Boa noite, uma votação menor na história do partido, isso é fato. O candidato Geraldo Alckmin não conseguiu alavancar o seu nome, não teve capilaridade eleitoral, motivo pelo qual prejudicou os candidatos do partido, tanto a Senado, aos governos, as assembleias e a Câmara Federal. Então, o partido saiu pequeno nesta eleição. Louve-se a vitória de João Dória em São Paulo, que acaba dando fôlego ao partido para continuar vivo na estrutura nacional. É uma eleição atípica, com a eleição de Bolsonaro, que foi um homem de um partido, sem tempo de televisão, um partido sem densidade eleitoral até então, e ele, com o seu discurso, com o seu carisma, acabou vencendo a eleição, e presumia-se que nós tivéssemos no segundo turno o PSDB e o PT. O PT ficou no segundo turno, mas o PSDB ficou na largada, e nós tivemos aí um segundo turno disputado por dois extremos, de um lado Fernando Haddad, do outro Jair Bolsonaro, e o resultado foi esse que o Brasil todo acompanhou. Essa fragilidade nacional também afetou a eleição estadual? Sem sombra de dúvidas. Notadamente na Bahia, eu como candidato à reeleição, nós não tivemos um candidato ao governo da Bahia com densidade eleitoral, tanto que Rui Costa ganhou a eleição com 76% dos votos, um fato inédito na Bahia, um candidato a governador ganhar com tanta folga, com uma larga margem de vantagem, e o candidato Bolsonaro na Bahia não teve o desempenho que teve em outros estados, mas de qualquer forma também isso acabou impactando negativamente em nossas candidaturas, porque nós não tivemos um candidato a governador que nós pudéssemos apostar que acabasse puxando os deputados que disputaram a proporcional, como também para presidente da República. Nós fomos prejudicados, de um modo geral, por essa instabilidade no nosso grupo, com a desistência de Assemineto aos 45 minutos, ao apagar das luzes. Então, o Zé Ronaldo era ventilado para ser candidato ao Senado. Chegou a se montar uma chapa, Assemineto e João Gualberto, e para o Senado, Jutaí e Zé Ronaldo. Essa chapa foi montada e no dia seguinte foi desfeita, e Assemineto desistiu, o que prejudicou todo o nosso grupo político. Vida que segue, e agora é uma nova forma de caminhar, um novo jeito de fazer política. Estou deixando um grupo, o qual militei durante 22 anos de entrega, de lealdade, de sinceridade, para investir agora numa possibilidade de caminhar com a política sendo oxigenada. Acho que a gente precisa dar um ganho, ou como dizem, um upgrade em nossa forma de fazer política, e essa forma que eu encontrei foi atender o convite do governador Rui Costa para fazer parte da sua base. Entre os partidos da base aliada, já sabe qual o senhor vai ingressar e quando vai ser esse ingresso? Não, ainda não está definido para onde eu vou, mas essa definição vai ocorrer agora, no início do ano que vem. Já recebi convite de 3 partidos e, com calma, com o próprio governador Rui Costa, vamos escolher para qual partido vamos ingressar. Obrigado, deputado. Um abraço e parabéns pelo trabalho. Beleza, reportagem Reginaldo Júnior, segue o F5 Notícias. E agora o recado é para você, amigo do volante. Final de ano, estradas movimentadas, a família de férias vai viajar? Redobre os cuidados. E vamos mostrar agora os perigos da BA-052.
deixados longe dos limites da propriedade dos donos ou até mesmo criados soltos. Dezenas de animais acabam à beira das rodovias, um perigo para automóveis em deslocamentos, já que cavalos, burros, bois e vacas podem invadir a pista e provocar graves acidentes. A Polícia Rodoviária Estadual tem competência para recolher esses animais e no perímetro urbano a Prefeitura também, mas mesmo assim não é o suficiente para coibir a prática dos proprietários que insistem em deixá-los soltos, colocando em risco a vida das pessoas que trafegam pelo local. Segundo o chefe dos Bombeiros Civis de Ipirá, pelo menos 6 acidentes com animais de grande porte e uma vítima fatal já foram registrados este ano. E é preciso atenção com a proximidade das festas de fim de ano. Profissionais civis, é um prazer estar lhe dando essa entrevista e ter a oportunidade de chamar a atenção dos nossos produtores rurais e especialmente dos motoristas que trafegam pelas estradas da nossa região. A BA-052, Estrada do Feijão, a 244 Ipirá Itaberaba e a Ipirá Pintadas, porque nessa época do ano, quando os produtores não têm a comida suficiente para seus animais em seus pastos, eles costumam usar as laterais da pista, os acostamentos, para estar alimentando seus animais. Alguns até colocam pessoas para tomar conta, mas é insuficiente a quantidade de pessoas para a quantidade de animais que fica na pista, isso trazendo risco. Pior do que isso, são aqueles produtores que eu considero como irresponsáveis, que simplesmente soltam seus animais nas pistas sem ninguém tomando conta, e isso tem trazido consequências graves para a comunidade de Ipirá e para todos aqueles que trafegam pelas nossas estradas. Nós começamos a atuar na condição de socorrista no convênio com a Prefeitura Municipal de Ipirá a partir do dia 29 de junho. Até hoje, desse período, nós tivemos 6 acidentes com atropelamento de animais. Desses, uma vítima fatal, um óbito, e os outros com pessoas tendo sequelas e prejuízos materiais. Entramos em contato com a Polícia Rodoviária Estadual, porém até o momento não obtemos resposta. E ainda falando sobre trânsito, o nosso repórter Clóvis Leonardo está nas ruas de Feira de Santana e tem mais informações. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Luiz Santos, boa noite, Ingrid Braga, e boa noite você que está acompanhando o jornal F5 Notícias. Estamos aqui na Avenida João Duval Carneiro, onde podemos ver um pouco o aumento do tráfego de carros perto do horário de 6 horas. Hoje o dia está um pouco chuvoso e por isso um alerta especial. Cuidado, motorista, na hora de transitar pelas ruas da cidade. Alguns pontos estão alagados e também para não molhar os pedestres. A Superintendência Municipal de Trânsito, a SMT, está realizando a contagem do tráfego de carros nas saídas do bairro João Mafa. Essa contagem ela é feita durante os horários de picos e analisa o número de veículos que passam no local desses horários. Após essa contagem, a SMT divulgará os dados para a Via Bahia e a Polícia Rodoviária Federal, que após derem o ok e verem que está tudo certinho, a SMT irá instalar redutores de velocidade e sinais de trânsito nesses locais. Volto ao estúdio agora com você, Luiz Santos e Ingrid Braga. Obrigado, Clóvis. E vamos para o intervalo e voltamos falando sobre violência obstétrica. Já, já. Mais talento para mudar o mundo. Mais coragem para fazer o curso que completa você. Mais conhecimento para criar um novo futuro. Mais confiança no seu potencial. A faculdade de quem quer ser mais. FAT Vestibular 2019.1. Mais perto do seu sonho. Inscrições até 16 de novembro. Acesse www.fat.edu.br. E voltamos agora falando de um assunto sério, violência obstétrica, tema pouco comentado, mas que atinge várias mulheres. 1 a cada 4 mulheres são vítimas dessa violência. Violência obstétrica. O termo assusta e com razão. No Brasil, de acordo com pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, 1 a cada 4 mulheres já foi vítima de violência. Minha primeira experiência foi há 34 anos atrás e foi muito traumática para mim, porque
Eu queria ter um parto normal, claro, toda mulher quer ter um parto normal, mas só que eu, no primeiro momento, eu não sabia muito o que estava acontecendo, né? Fui para a sala de parto e tal, ia ter parto normal, mas eu percebi que não estava tendo passagem para o bebê. E foi aí que começou todo o trauma. Uma das obstetras que estava na sala comigo subiu na maca, colocou os cotovelos em cima da minha barriga para tentar expulsar minha filha. A força, eu pari, a força mesmo. A Organização Mundial de Saúde define violência como a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis. Adriana Santana, 26 anos, conhece bem essa dor. O médico, quando fez minha operação cesariana, ele deixou uma sequela horrível, deixou uma marca. A quantidade de pontos foi mais ou menos 30 pontos e ficou pontos entranhados, mesmo depois de um mês. E até hoje eu sofro por causa dessa sequela que tem na minha barriga, um corte horrível, que até abala meu psicológico. Não tomo banho de biquíni nem maiô, nem ao mesmo tirar a roupa na frente do meu marido eu consigo por causa dessa sequela deixada na minha barriga. A professora Corina Rosa, do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, com o objetivo de orientar e informar as mulheres vítimas de violência obstétrica, criou um projeto de extensão que vai às comunidades dialogar sobre esse tema. Minha preocupação foi exatamente educar a população. Eu estou buscando um convênio com a prefeitura para que a gente tenha essas palestras mais normalmente, né? Porque fica muito difícil eu, como profissional da área de direito e também na área da ciência, tentar confrontar os profissionais da área de saúde, né? Porque eles têm um discurso muito, vamos dizer assim, voltado que isso é para o bem, que a mulher vai ter que ser assim e tal. E eu acho que é um momento de refletir sobre isso, sabe? Porque tem muitas mulheres que perdem seus filhos, tem mulheres que as crianças nascem com problemas seríssimos em função dessa falta de atenção, né? Falta de atenção, de cuidado efetivo, porque as pessoas são pobres, não significa dizer que elas têm que ser maltratadas. Isso também não acontece com as pessoas ricas. Eu mesmo fui vítima de violência obstétrica. E porque tive filho muito cedo, com 19 anos, e depois eu identifiquei, ao estudar, ao pesquisar, que eu fui vítima de violência obstétrica. Realmente é traumatizante para uma mulher, né, no momento do parto, aquele momento tão especial e tão delicado que ela espera 9 meses ali para ter seu filho, né, confiar em um profissional e passar por um tipo de violência como essa. Né? Por isso que muitas hoje vêm até optando pelo parto humanizado. Mudando de assunto, vamos falar de emprego, vamos falar de economia. Muitas empresas contratam funcionários temporários neste período, muita gente indo à casa do trabalhador para procurar emprego e se capacitar. O nosso repórter Silvério II está lá e tem mais informações. Boa noite, Silvério. Olá, você que acompanha o F5 Notícias. A Casa do Trabalhador de Feira de Santana está dispondo de várias vagas agora no mês de dezembro. São vagas para diversas áreas e também para a Feira de Santana e região. Você que está desempregado ou até mesmo busca uma nova oportunidade no mercado de trabalho, esta é uma grande oportunidade. São 28 vagas para vendedores, 5 vagas para gerente de loja e também 8 vagas para caixa. Este mês, até vaga para Papai Noel está tendo aqui. Então, se você quer ser um bom velhinho nesse período natalino, a oportunidade chegou. É só chegar aqui na Casa do Trabalhador, trazendo os seus documentos oficial com foto e também a carteira de trabalho. Eu conversei com o diretor Arlindo Marques e ele disse que está faltando, na verdade, capacitação para os profissionais que estão buscando vagas aqui na Casa do Trabalhador. Então, a dica é importante, né, para você que está parado, que está desempregado. Tente se capacitar antes mesmo de buscar a vaga de emprego aqui na Casa do Trabalhador de Feira de Santana. Silvério II para o F5 Notícias. Ainda falando sobre geração de empregos, o comércio de Feira de Santana lançou a campanha Contrate Mais Um. O objetivo é que cada empresa contrate no mínimo um funcionário já agora em janeiro. Com isso, irá aquecer a economia feirense. E muita gente lá na Casa do Trabalhador, Luiz, mas muita gente também empreendendo. A nossa repórter Érica Ribeiro irá trazer vários exemplos,
mostrando pessoas que decidiram investir no seu negócio para fugir da crise. De repente, Ana Paula Monteiro se viu sem emprego, ocorreram problemas na clínica que trabalhava e acabou ficando sem sua carteira assinada. Porém, não ficou parada. Decidiu, junto com sua irmã, abrir sua própria clínica de estética. Como você decidiu abrir seu próprio negócio? Bom, eu e minha irmã, nós trabalhávamos com uma pessoa. Isso tem uns 25 anos atrás. Aí, com o tempo, percebeu que não estava dando certo mais. Aí eu propus ela sair e botar nosso próprio negócio. Aí foi daí que a gente começou. Desde então, a gente não decidiu sair. Mas aí não tinha perspectiva de nada, de botar nada, não tinha local. Foi assim que arregaçaram as mangas e, com a ajuda de sua família, conseguiu montar um local de atendimento. Teve uma ideia de botar na Santa Mônica, onde a gente tinha um irmão de criação, hoje ele já é falecido, aí ele disponibilizou uma sala, a gente montou lá. O primeiro mês não foi um cliente. Aí com um ano que a gente estava na Santa Mônica, aí teve um problema lá, a gente teve que sair. Aí mais uma vez, onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai botar nosso espaço? Aí tá aí uma manhã, na época, desarmou o quarto, aí a gente botou as macas lá. Minha irmã ficava lá trabalhando e eu ficava aqui com meu pai construindo, porque a gente não tinha dinheiro para pagar pedreiro e nem ajudante. Aí foi que o pai não veio construir e eu ajudando. O desemprego é um vilão que veio junto com a crise que atinge o país. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, a taxa de desemprego teve a 7ª queda, passando a ser 11,7%, que ainda atinge 12,4 milhões dos brasileiros. Pessoas como a Franisa lutam diariamente para abrir um negócio. Como foi sua trajetória para abrir essa empresa? Eu já tenho experiência na área de vendas. A minha família ela é toda empresária, parte de pai, trabalha com a área de comércio. Eu trabalho com comércio desde a minha adolescência. E foi algo bem desafiador. A falta de apoio para o pequeno empresário, né? Nós começamos como MEI e o Sebrae ele dá força, ele te incentiva, mas não tem aquela coisa de poder dar um atendimento maior. O professor Felipe Chagas dá dicas de como obter ajuda para abrir uma empresa. Ele tem que pensar em soluções, ele tem que pegar esse cenário que é cheio de problemas e apresentar soluções de uma forma lucrativa. O empreendedor tem que ser uma pessoa que tenha fome de conhecimento. A chave para ser bem sucedido no mercado tão acirrado e competitivo é know-how. Buscar como se faz o melhor caminho, conhecer o cliente, conhecer o público interno, conhecer o público externo, conhecer o mercado, fazer análise microambiental, macroambiental. Então, a chave de tudo é conhecimento, é observar o ponto, é ficar ali horários diferentes, de manhã, de tarde, de noite, ver o movimento, ver quais são as pessoas que passam ali. Então, quanto mais você conhecer o negócio, quanto mais você conhecer o público, maior a chance de dar certo. Vamos no intervalo, voltaremos em instantes e vamos falar de esportes. O Vitória desceu, o Bahia se classificou. E você que vai à praia este final de semana, voltamos com a previsão do tempo já já. Mais talento para mudar o mundo. Mais coragem para fazer o curso que completa você. Mais conhecimento para criar um novo futuro. Mais confiança no seu potencial. A faculdade de quem quer ser mais. FAT Vestibular 2019.1. Mais perto do seu sonho. Inscrições até 16 de novembro. Acesse www.fat.edu.br. Voltamos com o nosso F5 Notícias. O final de semana chegou, muita gente vai pegar aquela praia, as pessoas vão para a piscina, vão para o sítio. E como é que vai ficar o tempo esse final de semana? Quem vai nos contar isso é Carol Andrade. Fala pra gente aí. Muito boa noite, Ingrid Luiz. E agora está na hora do Tempo na TV. E hoje vamos falar dessa mudança repentina que tivemos no tempo. Mesmo com tanta chuva, a temperatura está bem abafada. E isso é proveniente das correntes de ar que vêm do Amazonas, que nesse período do ano fica bem intenso aqui na nossa região.
E agora vamos conferir a previsão do tempo para a feira e região neste final de semana. Como podemos ver aqui no mapa, na sexta-feira teremos sol intenso, sem nenhuma nuvem, então vai estar bem abafado. Também não vai chover. No sábado, algumas nuvens, o sol já vai estar menos intenso, vai estar mais nublado o céu, porém também abafado porque não vai ocorrer chuvas. Já no domingo teremos chuva intensa, com possibilidade de trovoadas, então quem estava planejando sair de casa, vamos ter o cuidado redobrado, principalmente no trânsito. Pois é, gente, já estamos vendo consequência dessas fortes chuvas aqui em Feira e região. No último domingo, dia 2, nos bairros Capuchinhos, Brasília e Jomafa, os moradores ficaram sem energia por meia hora devido a essas fortes chuvas. Nós também recebemos vídeos do pessoal de casa. Observem nas imagens que houve na Avenida Presidente Dutra alagamento e os veículos tiveram dificuldade em transitar. Até o momento não ocorreu nenhum acidente, mas é sempre bom ficarmos em alerta. E por hoje é só, Ingrid e Luiz. Muito obrigada e até amanhã e voltaremos com mais notícias. Muito obrigada, Carol. Olha, nós tivemos mais um final de semana eletrizante, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia foi classificado para a Sul-Americana, mas infelizmente o rubro-negro, nosso Vitória, o Wallace Almeida e Ítalo Gomes têm mais informações. Boa noite, Luiz, Engrid e a todos que acompanham o F5 Notícias. Boa noite a todos. E vamos falar de futebol. Pela penúltima rodada do Brasileirão, o Bahia foi derrotado para o América Mineiro, lá em Minas. O jogo contou com poucas chances, mas teve um quê de emoção. No início do segundo tempo, o atacante Rafael Moura achou o meia Juninho em boa enfiada de bola que abriu o placar para o Coelho. Com a vitória por 1-0, o América Mineiro agora decide seu futuro no Rio de Janeiro contra o Fluminense no Maracanã. Já o Vitória não teve a mesma sorte, né, Wallace? Infelizmente, o clube rubro-negro está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, depois de um jogo dramático onde o goleiro da base, João Gabriel, salvou o Vitória de mais uma derrota em casa. Mas temos uma notícia boa, não para a torcedor do Vitória, mas para a torcida nordestina. Se tem um nordestino caindo, tem um subindo, e esse que o Wallace vai falar agora para nós. Exatamente, Ítalo, é o CSA de Alagoas que aplicou uma goleada de 4-0 no Juventude. O jogo foi na casa do Juventude, em Caxias do Sul, com direito a, no primeiro tempo, um gol de John Clay e depois 3 gols do atacante Neto Berola, ele que foi revelado no Itabuna e teve passagem importante pelo Vitória. E quem estava no estádio e acompanhou tudo de perto e vibrou muito foi a melhor jogadora do mundo, Marta, como boa alagoana que é. Fica aqui os nossos parabéns para o CSA e vale lembrar também do título da Série B do Fortaleza do técnico Rogério Ceni. Fica aqui os nossos parabéns e desejamos sucesso para o Leão e para o Azulão na Série A do ano que vem. E teve mais time ganhando títulos aqui no Brasil, não é, Ítalo? É isso, falando em título, vamos falar do time que conseguiu o principal título possível aqui no país, o Palmeiras, que confirmou seu título brasileiro com o gol de Daverson no segundo tempo contra o Vasco. No jogo dramático contra o Vasco da Gama, que luta contra o rebaixamento, Daverson matou o jogo fazendo um gol no segundo tempo em uma disputa de bola e confirmou o título dos paulistas, que chegam ao seu 10º título de Campeonato Brasileiro. A gente parabeniza o Alviverde pelo título e esses foram os destaques da semana no esporte. Por hoje é só. De volta para o estúdio com o Luiz e Ingrid. Até mais. Obrigada, Ítalo. Obrigado, Wallace. E vamos saber um pouquinho mais de cultura, Luiz? Vamos! Olha, a Feira de Santana realizou a 8ª edição do Feira Noise Festival. Aconteceu no Centro de Cultura Amélia Amorim. É o maior festival de música alternativa do interior da Bahia. A nossa repórter Lara Dantas tem mais informações. O Feira Noise Festival, que aconteceu pela 8ª vez na cidade de Feira de Santana, Bahia, a cerca de 114 quilômetros de Salvador, mais de 30 atrações passaram pela concha acústica do Centro de Cultura Amélia Amorim, levando ao público novidades da música brasileira contemporânea e reafirmando o evento como um dos maiores, mais respeitados e conceituados festivais de artes integradas do Nordeste. Da cena regional, os juazeirenses da P1 Rappers representaram o rap baiano na programação. Ribeirinho, né? A gente tem esse som que é universal também, que é o rap, mas a gente tem uma referência muito extensa, né? A gente traz desde o baião ao reggae, às músicas ribeirinhas mesmo, as músicas baianas, o axé, a gente mistura tudo. E no Vale do São Francisco, nós que encabeçamos essa ideia de levar rap pro interior, de trocar uma ideia com a galera. E hoje, como no Brasil todo, o rap vem crescendo, no Vale do São Francisco não foi diferente. Rafael Costa, vocalista da banda santista Zimbra,
comentou sobre a sua felicidade em poder tocar fora dos grandes eixos no Brasil. Cara, o Nordeste pra gente, na real, é um maior eixo nosso, assim, né? São Paulo a gente tem um público muito bom, no Rio a gente tem um público muito bom, mas no Nordeste, velho, toda vez que a gente vem, não tem um show que a gente faça que seja mais ou menos. Isso é muito louco, porque a gente é de Santos, né? A gente mora em Santos, litoral de São Paulo, e é muito louco ver o poder que a internet tem de chegar nas pessoas, não importa onde elas estejam, né? E pra gente é maravilhoso, velho, sair de São Paulo, outro clima, as pessoas são diferentes, né? O Brasil tem esse lance de ter um tamanho de um continente, onde um dia você está tocando em Porto Alegre, no outro dia você está tocando em Manaus, parece que você está em dois planetas diferentes, as pessoas se relacionam diferentes, elas agem diferentes, enfim, é muito louco pra gente essa experiência de sair de casa, pegar um avião e tocar longe e ver que a galera ama o que a gente faz e conseguir trocar essa energia toda. À noite, ainda teve o som da banda feirense Roça Sound, que fez o público vibrar. Essa foi mais uma edição do nosso F5 Notícias. O nosso muito obrigado a todos, excelente final de semana, até a próxima segunda-feira. E para mais informações, acesse nosso site f5noticias.com.br. Tchau, tchau! Eu escolhi que não é fácil controlar algo que você leva.